Olá, pessoal. Hoje a gente continua nossas aulas de testes de hipóteses, agora testes para uma média. Vamos lá. A gente viu na aula passada testes para proporção, tá? Então, na hipótese nula, a gente estava testando se a proporção populacional é igual a um certo valor fixado, aqui P0 em geral, tá? A gente testou lá vários exemplos, se era 40%, por exemplo, tá? E na hipótese alternativa, eu posso ter maior, menor ou diferente, tá? Aqui eu tenho o teste unicaudal, eu vou olhar para uma cauda da distribuição na hora de fazer o teste, e aqui para as duas. A estatística do teste, quando N é grande, P-chapéu tem distribuição normal. Média P, variância P, 1 menos P sobre N, e a gente padroniza para cair na normal 0,1. Tá? A gente tem também que sobre H0, a gente tem o valor de P, por isso que a igualdade tem que estar no H0, tá bom? E a gente falou que o nível de significância é a probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é verdade, tá? Esse erro é chamado de erro tipo 1, e é usual denotar aqui, colocar como notação para o nível de significância, para essa probabilidade, a letrinha grega alfa, e é muito usual usar o valor 5%. Tá? A gente viu, então, uma hipótese, quando a hipótese alternativa é maior, P, proporção de população maior, com certo valor fixado, a gente rejeita H0 quando isso acontece, a variável aqui, P-chapéu, padronizada, tá? A gente tem a distribuição dela sobre H0, padronizada, for maior que um valorzinho que eu peguei da normal, que deixa 5% de probabilidade à direita, tá? Na pontinha da direita da distribuição, tá? Igual a 5%, essa probabilidade. Esse valor é 1,645, tá? Se tiver menor aqui, eu rejeito quando é menor que um número negativo, que tem probabilidade 5% na distribuição normal, de eu ter observado um valor menor que esse, tá? Na normal 0,1. E se eu tiver a hipótese bicaudal, eu tenho alfa igual a 5%, eu deixo 2,5% de probabilidade em cada pontinha, em cada cauda da distribuição, eu rejeito se essa estatística aqui padronizada for menor que menos 1,96 ou maior que 1,96, tá? E a gente falou também que eu posso fazer o teste com valor P, que é a probabilidade de ter um valor mais extremo do que o que eu observei, tá? Então, se eu tiver diferente aqui, tá, eu calculo, por exemplo, no nosso exemplinho lá, eu calculei a probabilidade do nosso P-chapéu lá ser menor que o valor H0, tá? Que a gente tinha no H0, eu calculei a probabilidade do P-chapéu ser menor do que o valorzinho que eu observei, tá? E depois eu multiplico por 2 essa probabilidade, tá? Então, revejam lá na aula, porque fica mais fácil, tá? Eu rejeito H0 se o valor P for menor que alfa, tá? Então, o valor P para calcular a hipótese bicaudal, que é um pouquinho mais enrolada. Vamos ver de novo, então, agora para uma média, tá? Então, a gente vai testar se a nota média populacional, tá, com um certo método de ensino, será que a nota média populacional é 7 ou não? Um nível de significância de 5%, tá? A gente tem uma amostra aqui, com N igual a 16 alunos, tá? Na hipótese nula, então, eu estou testando, será que a nota média é 7, tá? Ou é diferente de 7 na hipótese alternativa? Então, é o teste bicaudal. Para fazer o teste, a gente vai usar a média amostral, vai usar a variância amostral. X, que é a nossa variável, que é a nota, é uma variável aleatória, aqui do jeito que está escrito, tá? Com média mi, a média populacional, tá? Se eu tivesse toda a população, né? E a variância sigma 2. Eu vou estimar o mi usando a média amostral, e a gente já viu, na parte de probabilidade, que se x tem distribuição normal, x barra tem distribuição normal. E a gente está assumindo aqui para as notas que tem distribuição normal, tá? As notas. Ou se o n for grande, tá? O x pode ter uma distribuição bem maluca, bem diferente da normal. Se o n for grande, o sigma também tem distribuição normal, tá? Média mi e variância sigma 2 sobre n. E eu posso padronizar para a distribuição normal 0,1, mas fica esse sigma 2 aqui que eu não conheço. O que eu vou fazer? Eu vou substituir pela variância amostral S2, tá? Então, vou substituir aqui. Agora, eu não vou ter mais distribuição normal 0,1, eu vou ter distribuição T de student, um n menos 1 graus de liberdade, igual a gente viu com o intervalo de confiança, tá? Sobre H0, então, eu vou substituir esse mi aqui por
7, tá? Então, eu vou ter aqui a distribuição T-student, né? E esse teste, gente, eu estou testando se é igual a 7 ou diferente de 7. Então, eu rejeito H0 se a minha variável x barra for bem menor que μ0, bem maior que μ0, tem dois limites, eu posso já ir direto, vamos padronizar e rejeitar se ela for menor que menos t ou maior que mais t. E esses valores de t eu vou procurar na distribuição t de student. Vamos procurar, tá? Eu vou fixar aí alfa igual a 5%, estou relembrando que é o nível de significância, que é a probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é verdade, e eu rejeito H0 quando esse valor de t aqui, gente, for menor que menos t, tá? Ou maior que mais t, tá? Se for muito pequeno ou muito grande. Isso vai querer dizer, tá, gente, que o x barra ele fica longe do 7, ou para menor, né, ou para maior, tá? Eu quero isso igual a 5%, tá? Eu tenho que achar esse menos t e mais t, que deixa 5% nas duas pontas da distribuição. Isso quer dizer que eu vou fixar esse valor de p igual a 5%, tá? Eu vou deixar 2,5% em cada pontinha da distribuição, tá? E o n é igual a 16, tá? Se o n é igual a 16, eu tenho distribuição t de student com n menos 1 graus de verdade, eu vou aqui no grau de verdade igual a 15, tá? E eu tenho 5% nas duas pontas da distribuição, né? O p igual a 5%, eu tenho, então, que aquele valor de t lá é 2,131. Isso quer dizer que a probabilidade de t ser menor que menos 2,131 ou maior que 2,131 é 5%, tá? Então, eu vou rejeitar H0 se isso aqui acontecer, se essa minha quantidade aqui, x barra menos 7, tá? Que é o meu μ sobre H0, dividido pela raiz da variância, for menor que menos 2,1 ou maior que mais 2,1, tá? Arredondando. Na amostra de 16 alunos, o que a gente obteve? Teve essa média e esse desvio padrão, tá? 1,124, eu arredondei aqui, tá? Então, calculando, a nossa valor de t aqui observado, tá? Foi 1,71, que não é menor que menos 2, nem é maior que 2,131, tá? Então, não rejeito H0, tá? Eu concluo que a nota média populacional é 7 mesmo, tá? Não há diferenças, não rejeito H0, não rejeito que a nota populacional seja 7. Agora eu vou calcular o valor P, tá? Para o teste bicaudal, que tem alguns detalhes, tá? Então, aqui eu vou calcular a média, qual que é a probabilidade do meu x barra ser maior do que a média amostral que eu observei, que foi 7,5, tá? Então, eu vou lá, calculo, padronizo, isso aqui vai ter distribuição T de student, tá? Então, eu faço menos 7, dividido por raiz da variância, tá? Que deu 1,71, tá? É difícil calcular isso com a tabela que a gente tem, tá? Eu posso querer, e o valor P é a probabilidade de ser maior que 1,71, ou podia ter sido uma nota menor que 7, tá? Porque o teste é bicaudal, tem que olhar para as duas pontas da distribuição, lembra que a gente faz aquele vezes 2 lá, né? Então, eu tenho que calcular que o valor P é a probabilidade de t ser menor que menos 1,71 ou maior que 1,71, para ficar coerente com o teste que a gente fez usando a região crítica, tá? Achando dois valorzinhos, olhando as duas pontas da distribuição. Se eu for lá na tabela da t, eu não consigo calcular esse valor exato, eu só sei que está entre 10% e 20%, tá? Eu tento procurar 1,71, está entre esses dois valores, mas está mais para cá, mais perto do 10%, mas eu não sei exatamente quanto é, tá? Então, o valor P está aqui. Eu rejeito H0 se o valor P for menor que alfa, eu só sei esse daqui, então não rejeito H0, que eu sei que está entre 10% e 20%, mas eu posso ir para o computador, tenho aqui as notas dos 16 alunos, gente, eu calculei a média amostral, o desvio padrão amostral, tá? Usando os comandinhos que eu tenho lá no LibreOffice, que é gratuito, vocês podem baixar, tá? Aqui tá, eu estou usando até o Linux, tem para Windows também, tá? De graça. E eu calculei x barra, que é a média amostral, tá? Menos 7 dividido por raiz da variância, tá? Que deu S sobre 4, eu calculei aqui, deu aquele 1,71. Eu estou calculando com a probabilidade de ser
menor que menos 1,71 ou maior que 1,71, usando esse comandinho que olha para as duas caudas da distribuição, tá? Esse 2T é de two tails, tá? Duas caudas da distribuição, tá? E aí ele deu que o valor P é 0,1077, arredondando, tá? Então, eu não rejeito H0, porque isso aqui, eu só rejeito H0 quando o valor P é menor que 5%. Eu não rejeito H0 e fico, a nota média é 7 mesmo. Agora eu vou fazer o teste unicaudal, em geral acho até mais simples, principalmente para explicar o valor P, tá? Será que a altura média de alunos de 7 anos é maior que 130 centímetros? Tá? Então, e aqui já tem estudos anteriores que parece que a altura das crianças nessa idade tem distribuição normal, tá? Eu tenho uma amostra só de 9 alunos, tá aqui as alturas, tá? Dos 9 alunos, tem a média aqui calculada, 134,78, tá? Arredondando, e o desvio padrão, amostral, tá? A gente vai usar o nível de significância de 5%, como usual. Então, o teste unicaudal, ele vai ter μ igual a 130 no H0, tá? Na hipótese nula, e μ maior que 130 centímetros, tá? Eu rejeito H0 se o x barra for maior que um certo valor crítico, tá? Isso é equivalente a calcular a probabilidade, a trabalhar com um x barra já padronizado maior que um valor da distribuição t-student, tá? E eu vou querer isso aqui com probabilidade 5% quando H0 é verdade, tá? Que eu ponho μ igual a 130 aqui, tá? Então, vamos achar esse valor crítico aqui, tá? Eu tenho, então, que essa nossa estatística tem distribuição t-student no n menos 1 graus de liberdade, o n é igual a 9, eu vim aqui em 8 graus de liberdade, tá? E por que eu estou vindo aqui na coluna do 10%? Porque eu quero 5% de probabilidade do T ser maior que esse valor crítico, tá? Então, eu quero 5% nessa pontinha da distribuição. Então, eu tenho que colocar 10% nas duas pontas para ter 5% só nessa pontinha, tá? P igual a 10%, P sobre 2 fica igual a 5%, que é o que eu quero, tá? Então, o T crítico é 1,86, tá? Então, eu rejeito H0 quando isso acontece, quando o meu x barra já padronizado for maior que 1,86, eu substituir pela média amostral, pelo desvio padrão, aqui tudo bonitinho, que é o raiz de S2 sobre N igual a S sobre raiz de N, coloquei aqui, calculei, deu 2,37. Ah, é maior que 1,86, então eu rejeito H0 e concluo que a altura média é maior que 130 centímetros, tá, pessoal? Aqui eu vou calcular o valor P para esse mesmo teste, tá? Então, lembra, eu tenho aqui, calculei essa estatística aqui, o T, é a média amostral, x barra, menos 130, raiz de padrão, deu 2,37, eu posso calcular o valor P sendo a probabilidade de x barra ser maior que o valor que eu observei, que é 1,134, tá? A probabilidade de x barra ser maior que 134, isso é equivalente a padronizar, cair na distribuição t-student, calcular a probabilidade da t ser maior que 2,37, tá? Então, isso é o nosso valor P, a probabilidade de ter observado no valor mais extremo do que eu observei, tá? Então, qual a probabilidade do T ser maior do que o que eu observei aqui no meu teste, tá? Então, eu vou calcular isso procurando na t-student, ele calculou aqui a probabilidade de ser menor, tá? Que deu 0,9775, usando esse comando tdist, né? Mas eu quero a probabilidade de ser maior, então eu fiz um menos aqui, para calcular a probabilidade de ser maior que 2,87, tá? Deu 0,0225. Ah, é menor que 5% o valor P. Eu rejeito H0 e concluo que a altura média é maior que 130 centímetros, tá, pessoal? Então, a gente conclui o teste também fazendo o valor P, tá? Então, a gente vai parar por aqui, tá? Principal referência à estatística básica, e a gente vai ver outros testes nas próximas aulas. Até mais.